Bom dia, amada Igreja Presbiteriana Vila Telebrasília. Hoje, dia 6 de dezembro de 2020, nós daremos sequência à lição. A nossa lição é a lição 3 da revista. A Mulher em Samaria. Quase que não sai. Eu, seminarista Guilherme Ribeiro, irei ensinar para vocês. E eu espero que essa lição possa edificar muitas nossas vidas, né, pequeninos? Que Deus possa nos abençoar. Mas antes, eu irei fazer uma oração e eu convido vocês a fechar os olhos, baixar a cabeça e vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela vida do tio Guilherme, que vai contar a história. Obrigado pela vida da mamãe, do papai. Nós te agradecemos, meu Deus, porque sempre temos tido um alimento sólido da tua palavra. Senhor, obrigado pelas nossas vidas, para a gente poder aprender mais de ti. Quantas crianças gostariam de estar em nosso lugar aprendendo e não ter essa oportunidade? Que a gente venha aprender ao máximo. Abençoa a nossa cidade que está passando por esse momento de pandemia e o Senhor tem nos guardado e te louvamos e agradecemos por tudo, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, e realmente nos ensina a tua palavra. Nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito pela igreja, pela vida do pastor Helder, da Aline, a vida também dos demais professores, da Pâmela, da Cris e de todos, Pai, nesse ano. Obrigado, Senhor, porque sempre temos tido uma preparação, oração, para trazer o melhor ensino para as nossas vidas. Que a gente possa também passar o que aprender aos nossos coleguinhas de escola, aos nossos amigos, que tudo possa ser para a honra e glória do nosso Deus. Te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, ó Pai. Amém. Então vamos lá à nossa lição. Criança, uma coisa que nós precisamos aprender na nossa lição é essa verdade central. A vida eterna é um presente de Deus. E esse presente se chama a obra de Jesus Cristo. Mais uma vez, a vida eterna é um presente de Deus, Jesus Cristo. Vocês quando recebem um presente, Natal está chegando, vocês ficam muito felizes, não ficam? Mas a nossa maior alegria não está nas coisas desse mundo, mas sim em Jesus Cristo, nosso eterno Salvador das nossas vidas. E o Senhor tem nos abençoado com tantas coisas boas, não é verdade? A gente tem o que comer, às vezes pode ir para a escola, nós temos amigos, tem a igreja que a gente pode aprender mais do Senhor. Isso é tudo muito bom. E Jesus tem nos abençoado ricamente em nossas vidas. O versículo para memorizar hoje. Vamos lá. Assim mesmo, Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versos 8 e 9. Mais uma vez, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versos 8 e 9. Agora vamos para a nossa história. Mas a nossa história é uma história conhecida, é a mulher em Samaria, e ela se inicia assim. Jesus estava viajando da Judéia e retornando para Galiléia. Galiléia é a parte mais norte do estado de Israel. E lá foi onde Jesus exerceu praticamente grande parte do seu ministério. E ele decidiu ir através da região de Samaria, onde os samaritanos vivem. Os samaritanos não tinham nada em comum com os judeus, e por isso estes preferiam dar uma volta maior para não passar por Samaria. Digamos, havia um certo preconceito dos judeus com os samaritanos. Na nossa figura, vemos as mulheres tirando água do poço de Jacó para beber, para realmente se saciarem dessa água. Nós sabemos que a água é um elemento essencial nas nossas vidas, não é verdade? A gente pode até ficar um tempo sem comer, mas a gente não pode ficar muito tempo sem beber água. Nosso corpo precisa disso. É a essência, realmente. A ciência acredita que o nosso corpo é formado em torno de 70% ou até mais de água, porque a água é muito essencial para as nossas vidas. E elas foram lá, tirar água do poço fundo. Jesus e seus discípulos chegaram bem no limite da cidade de Sicar, perto das terras de Jacó,
dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Era onde essas mulheres tiravam essas águas. Enquanto isso, os discípulos de Jesus foram à cidade comprar comida. Quando se lê aí cidade, nós lemos comida, alimentos para poder se saciar. Jesus também estava cansado da viagem e tudo. Jesus, ele era Deus e é Deus, mas também ele assumiu a forma humana. Como a gente viu no nosso versículo da memorização, assim mesmo se humilhou. O fato de Deus ter deixado a sua glória celeste para vir encarnar é um sinônimo de humilhação, mas tudo com um objetivo propósito, para realmente ele poder ser esse presente, essa vida eterna em nossas vidas. E a mulher samaritana se dirigia ao poço de Jacó para retirar água de lá. Mas ela não ia junto com outras mulheres. Por quê? Porque algo envergonhava a vida dela. E nós vamos ver isso já já, o que envergonhava. Ela ia num horário, praticamente, onde as outras mulheres não iam, para ser motivo de chacota. Vocês têm sido muitas vezes motivo de chacota porque creem no Senhor Jesus? Ou porque realmente professam sua fé? Aqui era diferente a situação. Mas nós precisamos entender, no contexto dessa história, o que é que Jesus faz na vida de uma pessoa. E a humilhação que repousa sobre as nossas vidas, ela realmente é tirada quando Jesus entra na nossa vida. E ela foi surpreendida por Jesus. Jesus disse, dai-me de beber. Apesar de Jesus ser Deus, ele estava em um corpo humano e tinha sede. Ele se cansava, tinha fome. E ele pede para ela a água para beber, que ela estava tirando do poço. A mulher lhe disse, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então aqui tem 3 coisas que eu gostaria de destacar bem nessa passagem. Desculpe. Uma, Jesus era judeu. Os judeus não se davam com os samaritanos. A outra é que, ainda por ser samaritano, Jesus, judeu, estava conversando com a mulher. Então são esses 3 pontos. Jesus era judeu, os judeus não se davam com os samaritanos. Nós vimos que os samaritanos não tinham nada em comum com os judeus. E realmente, Jesus pede para ela a água, ou seja, um homem pedir uma coisa para a mulher. Então ela achou muito estranho. Mas o nosso Jesus, nosso Deus fiel, ele faz de tudo, amados, para nos tirar de um poço de perdição. Ele é maravilhoso, ele é o Deus eterno de nossas vidas. E ele fez isso de modo tão miraculoso que realmente buscou chegar ao coração dessa amada de Deus. E ela disse, se conheceras o dom de quem te pede, dá-me de beber e tu lhe pedirias, ele daria água viva. Então, ela podia tirar a água do poço ali, mas o que Jesus podia dar era muito maior. E ela disse, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então ela estava querendo beber dessa água. Mas essa água é diferente, amados. O poço de Jacó era uma bênção dada por Deus a Jacó, seu filho de José, que podia tirar aquela água. Mas ela ia ter que voltar ali de novo, pegar aquela água, beber. Não iria poder estar perto das outras mulheres, porque ela escondia algo em sua vida que deixava envergonhada. Então ela queria aquela água, para não ter que voltar mais naquele poço e tudo. E realmente para poder beber. Uma água da vida eterna. Mas Jesus disse, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar da vida eterna. Senhor, dai-me dessa água para que não tenha mais sede, nem venha aqui buscá-la. Então note que, como eu estava te dizendo, ela não queria ir lá buscar da água novamente. Então, amados, é uma necessidade que nós temos. A água viva do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que bebe dessa água, fluirão rios de água viva do seu interior. E ela queria dessa água. Mas para beber dessa água tem uma condição. Vai chamar o teu marido. Estranho. E ela diz, eu não tenho marido.
Bem disseste, porque 5 maridos tivesse, e esse que agora tens não é o teu marido. Vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós adorais em Jerusalém, onde é o lugar que se deve adorar. E aqui eu quero fazer uma pausa no nosso ensino, para dizer o seguinte. Essa mulher estava numa vida de pecado. E uma vida de pecado não nos faz poder ter acesso a essa água da vida eterna. E nós precisamos compreender isso, amados, para nós recebermos um presente, que é o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado, que derramou-se sangue precioso. Nós precisamos, sim, buscar uma vida de santidade, buscar andar de acordo com a palavra de Deus. E Jesus tinha exposto a vida dela somente para ela, para dizer que para beber daquela água não era de qualquer jeito. Não era como aquela água que ela tirava do fundo do poço e que depois iria voltar e tirar do fundo do poço, voltar mais uma vez, tirar do fundo do poço e ter sede. Não, é a água que ela ia ser saciada. E a água que Deus nos oferece é a palavra de Deus, amados. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela nos dá a vida. E ela percebeu algo diferente ali. E ela disse que os nossos pais adoravam nesse monte. Vós adorais em Jerusalém, onde é o lugar que se deve adorar. Existiam 2 montes. O monte que os samaritanos iam para adorar se chamava Monte Gerizim. E os que os judeus iam para adorar, o Monte Ebal. E nesse Monte Gerizim, que ela pensava que ela ia adorar, ou em Jerusalém, ou seja, um lugar específico, dentro de uma geografia, era ali onde ela pensava que era adorar. Mas o Messias nos ensina onde realmente devemos adorar. E ele diz, mulher, podes crer em mim que nem neste monte, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém é o lugar. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que a adoração seja em espírito e seja em verdade. Ou seja, ela não está restrita a um lugar específico. Não quer dizer que nós não devamos ir à igreja para adorar ao Senhor. Nesses tempos de pandemia, nós podemos fazer cultos domésticos em nossos lares e tudo. Nem por isso deixamos de adorar a Deus. Se nós realmente dessemos a importância ao templo, nós não teríamos culto por conta da pandemia, não é verdade? Mas a nossa adoração é em todo lugar. Nós nos reunimos como igreja, porque em Hebreus 10, capítulo 10, verso 25, fala que é costume. Nós precisamos sim se reunir para realmente buscarmos a Deus. E precisamos uns dos outros, orar pelas necessidades dos outros e adorar ao único Deus verdadeiro. Deus não está representado em uma imagem pictória. O que quer dizer isso? Ou seja, uma figura. Deus está representado, sim, é um Deus invisível, como está em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus, ele é o verbo que se encarnou para fazer carne e poder pregar sobre Deus. Isso que é importante, amados. Mas a adoração, ela tem que ser a todo instante, constantemente ao nosso Senhor. E a mulher, ciente disso, diz, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Mas a surpresa maior é essa, amados. Ela realmente reconhece que Jesus é profeta. E Jesus também tem mais 2 ofícios, que é de ser sacerdote e rei, que vem governar todas as coisas. E é profeta porque prega a palavra, e sacerdote porque intercede por nós, junto ao Pai também. E olha que a surpresa. Eu sou que falo contigo. Olha, amado, Jesus estava desde o princípio da criação. E ele vem pregar essa palavra maravilhosa em nossas vidas. E ela ficou surpresa. Mas antes, os discípulos retornaram da viagem e admiraram Jesus que falava com a mulher samaritana. Na nossa palavra aqui, nós aprendemos o seguinte aqui, ó. Tá no capítulo 4, nos versos 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Eles criam que Jesus estava realmente ali, alcançando aquele coração, mesmo sendo judeus e andando com o Mestre.
E a maravilha vem depois, amados. A mulher deixou o seu cântaro e foi até a sua cidade. E olha o que diz aqui no verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E olha a surpresa, o pessoal de lá, da cidade de Samaria, foi ter com Jesus. E vieram ter com Jesus. E por conta da palavra dela, eu irei ler aqui os versos de 39 até o final. Diz assim a palavra: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amados, Jesus é o Salvador das nossas vidas. Jesus é tudo para nós. Note que maravilha que os samaritanos tiveram naquele momento. Ouvir o próprio Deus falando. Quando Jesus pregava, disse que havia multidões, que as pessoas não se cansavam do seu ensino. Notem aqui diz, no finalzinho do Sermão do Monte, em Mateus, como Jesus é maravilhoso e traz o ensino. Diz assim, final do Sermão do Monte, capítulo 7, em Mateus, verso 28. Aqui no contexto, quando Jesus trouxe o verdadeiro evangelho, o Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus traz esse ensino maravilhoso através da sua palavra, com toda a autoridade. Tem dado a graça de eu poder ser esse instrumento na vida dos irmãos. Amados, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa fortalecer-nos nesses tempos difíceis pelos quais iremos viver. E que tudo, absolutamente tudo, possa contribuir para o avanço do reino de Deus, para a honra, para a glória do Deus eterno. Amém.